Agradecer ao nosso Papai do Céu, porque sem Ele eu não estaria aqui, a pastora não estaria ali filmando, a igreja não estaria aqui. Quero agradecer a vida da pastora, que mais uma vez me fez esse convite, porque, como ela disse, tem que ter confiança, irmão, principalmente para você pregar a palavra. Você precisa confiar na pessoa. Agradeço por essa confiança. Sei que a minha estatura não ajuda, porque eu tenho cara de 10 aninhos, eu sei, obrigada. Mas tenho 20 anos, irmãos. Olha só que chique. Quando eu tiver 40, eu vou ter um rosto de 20. Olha, é só para escolhido. Só para escolhido. Sou muito chique. Quero agradecer a vida do pastor. Quero parabenizar as irmãs. Falar que a igreja está deslumbrante, está linda. E fora que é rosa, e eu gosto de rosa. Eu cheguei aqui e falei assim: Jesus, como eu vou ficar chique lá em cima? Porque eu bater o rosa com os meus olhos. Mentira, não falei isso não, imagina. Mas a igreja está muito linda, está muito chique. Os irmãos todos, eu estava falando para a irmã Valéria, que quando a gente está se arrumando para o congresso, parece que a gente está se arrumando para ir para um casamento, né? Às vezes a gente fala assim: opa, eu vou para a igreja, não vou ver a noiva, eu vou ver o noivo. A gente tem aquele clima de festa, aquela coisa gostosa de querer se arrumar, e quando não faz a unha fica bravo, e não vai na feira para fazer a unha, e não compra o arroz para fazer o cabelo, glória. Mas é chique na foto, é assim, crente é assim, crente é chique. A gente estava conversando com a Valéria, falou assim: a gente tem que se arrumar, a gente tem que ser chique, porque o nosso noivo é muito chique. Nosso noivo é Jesus de Nazaré. O povo lá fora quer se arrumar para ir para o pagode, para ação, e parece mentira de Satanás. A gente quer ficar, a gente tem que se arrumar para ver Jesus. Olha que coisa linda. É só crente, é só um novo doido de nascença. Sem perda de tempo, quero dizer que esse tema é profundo. E hoje eu estava lá em casa e eu falei assim: Jesus, o que eu vou falar? Porque esse tema é muito conhecido, eu já ouvi desde criança, porque pequena eu ainda sou. Desde criança eu ouço minha mamãe falar: põe a sua boca no pó, que talvez assim haja esperança. E hoje eu estava lá sentada em casa e Deus me deu uma palavra. E eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Lamentações de Jeremias 3:29. Prometo que vou ser bem rápida, para não fadigar os irmãos, que eu sei que... Irmão, eu estava falando para a irmã Valéria que meu irmão costuma falar para mim. E o doutor fala assim que eu não tenho cordas vocais, eu falo tanto. Imagina se eu tivesse. E a culto, vigília, escola dominical, círculo de oração, culto das irmãs, eu falando. E alguma coisa eu gosto da Bíblia. Se eu pudesse, pastor, eu falo para minha mãe que eu nem contava o meu testemunho, eu só contava a história da Bíblia. Amém? Os irmãos acharam? Amém. Lamentações de Jeremias 3:29, que diz: põe a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. Ponha a sua boca no pó, que talvez assim haja esperança. Amém? Amém. Desde o princípio do culto, Deus está falando sobre esperança. A irmã veio aqui e já pregou já, não precisava nem eu pregar, falando sobre esperança. E ali eu lá em casa e Deus falando comigo. E ele contava a história do povo de Israel para mim. O povo de Israel era um povo abençoado, mas porém atribulado. No princípio, Deus criou ali Adão e Eva, criou a humanidade com aquele amor, e de repente veio tal de pecado. E quando o pecado chegou, o relacionamento entre Deus e o homem mudou. Não era mais a mesma coisa. Antigamente, antes do pecado, Adão e Eva viviam somente para Deus. Deus era o único relacionamento, Deus era o foco, Deus era tudo na vida deles. Mas de repente veio uma maldita serpente atrapalhar o relacionamento de Deus com o homem. E de repente
a humanidade foi crescendo e você acha que o pecado diminuiu. Não, só foi aumentando. E cada vez que o pecado aumenta, o relacionamento entre o homem e Deus diminui. A gente não pode achar que quando a gente peca, a nossa vida espiritual vai continuar a mesma coisa. Mentira de Satanás. A serpente falou: você pode comer, Eva, porque certamente você não morrerá. Mas quem morreu foi uma coisa muito pior, que foi o relacionamento com Deus. E quando a gente perde o relacionamento com Deus, até mesmo a morte é pouco. Não adianta a gente viver sem relacionamento com Deus. É um crente frio, é um crente sem vida, é um crente desanimado, é um crente atribulado, é um crente friboi, carnudo, Você não tem vida, você não tem relacionamento com Deus, você perde tudo. E de repente, aqui em Lamentações de Jeremias, eu encontro que mais uma vez o povo escolheu o pecado. É assim, é fase. 3 meses a gente tem Deus, 3 meses a gente peca. Mas chega uma hora que Deus, Ele cobra. Às vezes a gente peca e Deus perdoa, peca, Deus perdoa, peca, Deus perdoa, e assim vai, aquela novela. Mas chega um dia que Deus fala assim: agora você vai sofrer a consequência do pecado. Porque sem consequência a gente não aprende. Eu não sou mãe, por enquanto, glória a Deus. Mas um dia eu vou ser. E eu vejo minha mãe, quando ela criou a gente, aqui muitas mães vão concordar comigo. Quando o seu filho erra, você precisa corrigi-lo de alguma forma. Porque somente assim ele vai aprender. Se o seu filho errar, se o seu filho desobedecer, e você passar a mão na cabeça, vai chegar uma hora que ele vai te matar. Porque ele não viu que aquilo ali fez mal para ele. E ainda que dor no coração da mãe corrigir, batê-lo, conversar, vai doer no coração, mas lá na frente ele vai te agradecer. Eu fui uma criança que meu pai não me batia. O meu pai não costumava me bater. E eu cresci à má vontade. Eu achei que eu era dona do mundo, do céu e da terra, de Deus e do diabo. E um dia eu falei com Deus, eu falei assim: Deus, se eu fosse corrigida de verdade quando eu era criança, eu não ia passar pelo que eu passei. E foi assim com o povo de Israel. E o Jeremias, o profeta, chorando, ia falando com Deus, que Deus perdoa, que Deus é misericordioso, que a sua misericórdia é infinita, que o povo poderia receber o perdão, que Deus podia perdoar, mas que Deus também abriu mão, que Deus também desprezou o povo, que Deus também estava castigando o povo com a fome, com as guerras. E de repente o Espírito Santo deu uma impulsão para Jeremias, inspirou Jeremias. Então Jeremias, no versículo 29, diz para o povo: ponha a sua boca no pó, que talvez assim ainda haja esperança. Deus desprezou sim. Deus, Ele castiga sim. Porque, irmão, a gente tem que aprender uma coisa: Deus tem amor, Ele não tem dó. Ontem eu estava falando por meu irmão, eu falei assim: Israel, quando a gente tem dó de uma pessoa, ainda que a gente não goste da pessoa, a gente pode odiar a pessoa. Mas se alguém fala assim: Ana Maria, aquela pessoa que você odeia sofreu um acidente, automaticamente, se você tiver um coração claro, você vai sentir dó da pessoa. Mas esse sentimento não significa que você o ama. É apenas um momento. Agora Deus não. Deus, Ele ama. Então ainda que você esteja sofrendo, ainda que você esteja doente, ainda que você esteja passando pela provação, Ele não vai sentir dó de você. Ele não vai tirar você da provação só porque você está chorando. Ele vai ver você chorar, Ele vai ver você sofrer, mas é porque Ele te ama. Mas só que Ele tem a chave da vitória nas mãos. E Ele pode ferir, Ele pode curar, Ele pode matar, Ele pode ressuscitar, Ele traz a morte, mas também dá a vida. Ele é Deus.
vai tirar você da prova. O que quebranta o coração de Deus não é somente lágrima, mas é mudança. Porque se lágrima comovesse o coração de Deus, a Rede Globo seria evangélica. Porque é tanta lágrima, é tanto choro, é tanta lamentação, que só o sangue de Jesus, às vezes até eu choro, eu falo, Jesus, estou pecando. Porque o choro me comove tanto que eu fico, ai meu Deus, ela não pode morrer na novela, não. Mas olha, é tudo mentira. Agora Deus não se comove com isso. Ele se comove com o quebrantado coração. Então ele falou para Jeremias, Jeremias, profeta chorão, enxuga essa lágrima e fala para o seu povo, para eles colocar a boca no pó. E aí que eu quero começar a pregar. Eu falando com Jesus, eu falei assim, Jesus, por que não foi a cara no pó, o rosto no pó, o joelho no pó, o olho no pó, o nariz no pó, o queixo no pó? Por quê? Porque tem que ser a boca no pó. E Deus falava assim, Ana Maria, minha querida, a boca serve para muitas coisas. A boca serve para falar, a boca serve para beijar, a boca serve para abençoar, a boca serve para amaldiçoar. Mas a boca tem uma coisa fundamental para nós, que é nos alimentar. Se você não se alimentar, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar anêmico e vai morrer. Correto? Então naquele momento, Deus ele via que faltava uma coisa, igreja, para o povo de Israel voltar a se relacionar com Deus. Era se alimentar. Deus falou assim, coloca a sua boquinha linda no pó, porque ao colocar a boca no pó, você vai se lembrar que a boca serve para se alimentar. Mas não se alimentar de comida, não, de cachorro quente, de bolo, da cantina da igreja, não. É se alimentar da oração. E uma das coisas que alimenta o crente é a palavra. Não adianta você louvar bem e não orar e não ler a palavra. Não adianta você pregar bem e não orar e não ler a palavra. Não adianta você saber profetizar e não orar e ler a palavra. Então, para o relacionamento acontecer, para a obra acontecer, para o seu ministério fluir, uma coisa fundamental é se alimentar da oração e da palavra de Deus. Glória a Deus. Oh, Ana, mas eu sou jovem, você sabe ler. Glória a Deus. E você sabe orar. E mesmo assim que eu conheço pregador que não sabe ler e prega. E prega mais que eu que leio. Então está na hora da gente só pedir. Então está na hora da gente parar, melhor dizendo, de só pedir. Está na hora da gente parar de achar que Deus é obrigado a fazer. Está na hora da gente parar de achar que Deus é só o nosso papai do céu. Porque antes dele ser pai, ele é Senhor. E para o Senhor a gente merece respeito. Então eu quero falar uma coisa para você. Para o congresso acontecer, para a bênção chegar, para a esperança chegar, é necessário a gente aprender a se alimentar através da oração. Quer milagre, vai orar. Quer transformação, vai orar. Quer ressurreição, vai orar. Quer transformação, vai orar. Quer cura, vai orar. Quer renovo, vai orar. Está na hora da gente se alimentar da oração. Não adianta você pregar bem. Não adianta você louvar bem. Não adianta você ter essa fisionomia. Porque isso não agrada a Deus. Voz bonita não chama a atenção de Deus. Porque quem deu a voz é Ele que é o dono. Pregar bem não chama a atenção de Deus. Porque quem deu o dom de pregar é Ele. Profetizar não chama a atenção de Deus, porque edifica a igreja. Agora o que chama a atenção de Deus é quando você dobra o joelho no chão, assim como Ana era estéril, não podia ter filho, e ela falou assim, Deus, me dá filho, porque Penina precisa ver, eu preciso mostrar para Penina. Mas depois Ana teve uma oportunidade, ela falou assim, não Deus, eu não preciso de milagre para mostrar, a oração é para me alimentar, eu vou me alimentar
anos na igreja. Eu andei com Isaac, com Abraão. Eu atravessei o Mar Vermelho. Eu vi Jesus na cruz. E o milagre ainda não aconteceu. Deus não me ama, mentira. Ele te ama. Mas só que Deus não dá milagre de graça. Se eu falar para você, se você já ouviu isso, que ao aceitar Jesus, como disse meu irmão, vai ter 10 mil na sua conta. Você vai arrumar um homem rico para casar, ou glória. Ou vai arrumar uma mulher rica para casar. Ou a sua vida vai ser perfeita. É mentira. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Mas uma coisa eu falo para você: ao colocar a boca no pó, o milagre vai acontecer na minha e na sua vida. É necessário se despertar, é necessário se alimentar. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse versículo é que ele falou assim: põe a sua boquinha no pó. Talvez assim haja esperança. Jeremias falou assim: ó povo, vamos colocar a nossa boca no pó, que talvez ainda haja esperança. Imagina se fosse a gente naquela época, muitos irmãos, se fosse eu, há uns 6 anos atrás. Eu ia falar assim: Jeremias, Senhor, por favor, eu não vou colocar a minha boca no pó, porque talvez, se você falasse para mim que é certeza, se você falasse para mim, coloca a boca no pó, que automaticamente o milagre vai acontecer. Coloque a boca no pó, que o milagre vai vir na hora. Coloque sua boca no pó, porque na hora o milagre vai acontecer, a cura vai chegar, a porta vai se abrir. Não. Talvez haja esperança. Ele falou assim: coloque sua boca no pó. Aí a gente vai ver quem adora e quem não adora. Aí a gente vai ver quem tem adoração incondicional. Glória a Deus. Aí a gente vai ver, ô Jeremias, aquele que adora, sabendo que pode ouvir um não. Eita Deus. Agora a gente vai ver, Jeremias, se o povo me serve pelo que eu posso dar ou pelo aquilo que eu sou. Eita Deus. Aí a gente vai ver, Jeremias, se ele está na igreja só por causa da cura ou porque eu mereço adoração. Aí a gente vai ver, Jeremias, se ele veio para a igreja hoje só porque ele quer um emprego ou se realmente ele quer me adorar. Aí eu quero ver, Jeremias, se eu tocar nos seus pais ou nos seus filhos, na sua família, se eles vão continuar a me adorar. Aí eu quero ver, Jeremias, se eu dizer um não para a igreja, se a igreja vai continuar me adorando. Eu quero ver se eles são adoradores de verdade, pois a hora é chegada e Deus quer ver os verdadeiros, os verdadeiros, os verdadeiros, os verdadeiros adoradores. Aleluia. Talvez, Glorioso Rei. Jeremias, chega aqui, vem aqui, compadre, vem aqui, meu amigo. Ó, a gente tem esse grupinho aqui. A gente vai pôr a boca no pó, Jeremias, mas só se você me prometer que aquele 10 mil vai vir. Aí eu ponho a boca no pó. Não, pastora, eu vou orar, eu vou, viu? Eu vou assim no ensaio. Mas só Deus me dá aquele negócio para que eu pedi, aí eu vou. Não, pastora, eu vou louvar. Porque eu sou adoradora. Glória a Deus. Eu sou adoradora de coração. Nasci para adorar. Eu já acordo adorando, vou dormir adorando. Eu vou até brincar assim, mas se a senhora me descolar aquele negócio lá que eu falei para a senhora que eu preciso. Talvez. Adore primeiro. Aleluia. Vamos
Vamos adorar primeiro, é muito fácil. Miriam tocar pandeiro e depois de atravessar o mar. É muito fácil o culto de ação de graça, depois que o milagre está na mão. Agora eu quero ver tocar pandeiro quando o mar está lá na frente. Eu quero ver culto de ação de graça quando o diabo está batendo na sua porta e querendo entrar na sua casa. Eu quero ver você louvar na prova. Eu quero ver você adorar na prova. Aí sim vai comover o coração de Deus. Aí sim vai comover o coração de Deus. Glória! E Furião chega e fala, não, Senhor, é o seguinte. O meu servo tá enfermo, Jesus. Jesus, tá bom, filho. Eu vou lá na sua casa. Eu vou lá na sua casa curar. Não, Jesus, não. Somente uma palavra. Glória! E o meu servo Aleluia! sarará. Glória só por Não, Jesus, o Senhor não entendeu. Eu vou adorar o Senhor agora. Porque enquanto eu vou adorando, a cura vai chegando na minha casa. O milagre vai ser mais rápido. O milagre vai ser mais rápido. Eu adoro o Senhor aqui, que a cura vai. Eu adoro aqui, que o milagre vai. Eu adoro aqui, que a porta se abre. Eu adoro aqui, que a salvação chega. Eu adoro aqui, que o renovo chega. Eu vou adorar para o milagre chegar mais rápido. Seria burrice até pegar Jesus sentar no cavalo e ir cavalgando até a casa e pronto. Mas não, Jesus, vamos fazer o seguinte. Eu adoro o Senhor primeiro, porque eu sei que adorando o milagre vai chegar. O povo de Deus, eu não garanto a sua vitória. Eu não garanto a sua cura. É igual eu estava falando para a irmã Valéria. Ana Maria, você é doida. Você vai pregar isso no congresso? Eu vim aqui para receber chave, para receber casa, para receber isso. Você vai receber, eu acredito. Eu acredito que aquilo que você veio pedir, você vai receber. Mas antes de receber, a gente precisa aprender a adorar. Porque Deus Ele não está se candidatando a nada. Filho, se você me adorar, se você conseguir me colocar lá na prefeitura, se você conseguir me eleger, eu vou te... Deus não precisa disso. Porque Ele é. E sempre será. Se Ele matar, Ele vai continuar sendo Deus. Lindo, maravilhoso. Se Ele dá vida, Ele vai continuar sendo Deus. Se Ele tirar o emprego, Ele vai continuar sendo Deus. Se Ele dar emprego, Ele vai continuar sendo Deus. Se Ele matar, Ele vai continuar sendo Deus. Se um bebê nascer, Ele vai continuar sendo Deus. Agora, eu e você que precisamos dele. Eu nunca vi um noticiário assim. João se desviou. Então, a partir de hoje, Deus não é mais Deus. Você já ouviu uma coisa dessa? E nem vai ouvir. Você pode se desviar, pode voltar, se desviar de novo, voltar, e Deus vai continuar sendo Deus. Você pode morrer, ressuscitar, Deus vai continuar sendo Deus. Quem precisa da esperança é o povo, não é Deus. Deus precisa de cura? Ele é a cura. Deus precisa de vida? Você já viu Deus pedindo alguma coisa para você? Não. Porque se eu não fazer, Ele pega a prostituta, purifica a prostituta, a prostituta prega. Se você não quiser louvar, Ele pega o ladrão, purifica o ladrão louva. Se você não quiser pastorear, Ele vai lá, pega o traficante, transforma no traficante e o traficante pastoreia. Agora, eu e você, que precisamos, necessitamos, dependemos de Deus. É o seguinte, povo. Quer esperança? Põe a boca no pó. Que talvez, se você conseguir tocar o coração de Deus, o milagre vai chegar. É se você conseguir.
de Deus é bagunçado, irmão. Porque as coisas de Deus não é bagunçado. Não acho que a vida toda errada, o milagre vai chegar. Não acha que desse jeito que você está, o milagre vai acontecer. Porque tem gente que pede um milagre tão extraordinário para Deus, mas não prepara a sua vida para receber o milagre. Deus, eu preciso de um carro, você sabe dirigir? Não, Deus não vai te dar um carro, porque Deus não é doido. Ele vai dar um carro para você matar o povo. Ele não vai dar. Você quer um carro? Então vai lá na autoescola, tira a sua carta, faz a sua parte que Deus faz a dele. Glória a Deus. Deus, olha, eu preciso de cura, mas eu não vou no médico, porque Deus é meu médico. Vai no médico, filho. Porque Deus que deu sabedoria para o médico. Vá lá no médico, aproveita e vai converter a vida dele através da sua vida. Aleluia, Jesus. Olha, eu preciso de um emprego, eu estou orando 300 anos. Toda vez que eu acordo meio-dia eu vou orar para o emprego. Você acorda no meio-dia, sabe que emprego você vai conseguir? Fala para mim qual é o emprego que você vai conseguir no meio-dia. Que currículo, que você vai entregar meio-dia? Quer trabalhar no shopping? Não, eu preciso da bênção, eu preciso daquela bênção. Mas o que você está fazendo para a bênção chegar? É o seguinte, Noé. Eu vou mandar um dilúvio na terra. E eu vou acabar com todos esses pecadores. Mas é o seguinte, Noé. Construa a arca. Ó, o material está aqui. Deus poderia muito bem dar a arca feita. Porque meu Deus é maravilhoso. Ele podia dar a arca completa, feitinha. Ele falou assim, não, Noé. Você quer ser salvo? Quer salvar sua família? Então vá construir a arca. Material você tem, inteligência você tem. Vá construir. Imagina se Noé ficar esperando por Deus. Eu não vou construir porque Deus vai me dar. Eu ia morrer junto com os outros. Falou assim, não, eu vou construir. E uma das coisas que também me chama mais a atenção nessa palavra, como já foi dito aqui, é que ele fala assim, põe a sua boca no pó, que talvez assim haja esperança. Ele falou assim, haja esperança. Ele não falou, coloca a sua boca no pó, que há esperança, não. Se você orar, povo, se você se humilhar, se você se alimentar da palavra e adorar Deus incondicionalmente, pode haver um milagre. Haver um milagre é uma coisa futura. É no futuro, não é agora. É necessário uma preparação. É necessário uma mudança. É necessário um caminho. E uma coisa, claro que você não está vendo, como já te foi dito aqui. Você pode não estar vendo o milagre, mas o fato de você não ver, isso não significa que não está acontecendo. Aleluia. Ô povo, coloca a boca no pó. Você pode não estar vendo, mas o milagre está acontecendo. Você pode não estar vendo, mas só que eu acredito que o milagre está chegando. Porque aquele que precisa ver para crer é aquele que não sabe o Deus que serve. Porque aquele que sabe o Deus que serve não precisa ver para crer. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Crê somente através da palavra de Deus. Glórias a Deus. Ah, não, Ana, eu só creio se eu ver. Você não sabe o que é se relacionar com Deus. Relacionamento com Deus é quando Ele fala, você já acredita, já faz sua parte. Porque o milagre é futuro, o milagre não é agora. Esse milagre que você está pedindo não é para agora. Alguém pode adorar a Deus por isso? O milagre que você está pedindo não é para agora. Porque se Ele te dá agora, sabe o que vai acontecer com você? Você não vai poder dar valor para o milagre. Você tem um filho pequeno de 3 anos.
Você ama muito seu filho, não ama? Coisa pequenininha, bonitinha, oh, glória. Vontade de apertar a bochechinha. Você ama seu filho, não ama? Você vai dar um carro pro seu filho? Ele pode se machucar. Além de se machucar, ele pode machucar outra pessoa. Você vai dar um carro pro seu filho quando ele fizer 18 anos, quando ele levantar cedo para entregar um currículo, quando ele não arrumar qualquer uma na rua, aí você vai dar um carro pro seu filho. Se Deus der essa bênção para você agora, você pode se machucar. Eu quero falar uma coisa para vocês. O milagre que você está pedindo é futuro. Glória a Deus. O futuro eu não sei qual é. Pode ser amanhã o seu futuro. Pode ser daqui 10 anos. Será 10 anos, ô glória. Para crente mesmo. Pode ser daqui 20 anos. Jacó, ele enganou e foi enganado. Jacó enganou o seu pai. E muitos falam assim, ai, Deus não trabalha com enganação. Realmente. Por isso que ele foi enganado. Jacó enganou o seu pai, falando que era Esaú. Depois foi enganado pelo seu futuro sogro. E de repente Jacó teve José. José era o filho da promessa. José era o filho mais querido de Jacó. E de repente uma notícia: José morreu. Jacó, Deus é a minha promessa. Mas uma coisa que Jacó não sabia era que José não estava morto. José estava crescendo no Egito. Jacó não estava vendo José crescer. Não. Jacó não viu José cantar. Jacó não viu José quando teve seus filhos. Mas só que o milagre estava vivo. Glória a Deus. Eu quero falar essa coisa para você. Não acho que o seu milagre está morto porque você não está vendo. Ele está crescendo no Egito. Glória a Deus. E quando menos você esperar, aqueles que falaram que o seu milagre morreu, vai dar uma notícia: Jacó, José está vivo! É a mesma coisa na minha e na sua vida. Falaram que o nosso milagre morreu, mas só que a gente vai ter uma surpresa. O nosso milagre está vivo. Ai, Falaram, ó, sabe aquele seu sonho que você tinha da sua casa, dos seus filhos? Morreu. Sabe o seu marido na igreja, aquele sonho que você tinha dele entrar na igreja com você? Morreu. Sabe quem matou? Fui eu. Oh, peraí, vem aqui, como que você sabe, meu filho, que seu irmão morreu? Não, peraí, veio um leão ali e matou José, pai. Jacó viveu a sua vida toda achando que seu sonho morreu. Mas um dia ele teve uma surpresa. Quando tudo parecia acabado, quando ali eles estavam morrendo de fome, quando ali não tinha mais nada para comer, eles tiveram uma notícia: vai lá no Egito, porque lá no Egito tem comida. Mas mal sabia eles que quem governava era o sonho que havia morrido para ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje Deus está te dizendo: José está vivo. Há quanto tempo você achou que
morte de José. Glorioso Deus. Irmão, eu não ia falar isso. Eu ia falar uma coisa. Mas quem fala é Deus. Aleluia. Você está vivendo a sua vida baseada na morte de José. Falaram para você que seus sonhos morreu e a partir dali você só consegue pensar nisso. Vem o profeta e fala, vai acontecer, não vai, porque está morto. Vem o profeta e fala, vai mudar, não vai, porque está morto. Vem o profeta e fala, Jacó, não chores mais, porque o milagre vai chegar, não, porque falaram que estava morto. Quem falou? Fulano. Fulano falou que veio uma mentira de Satanás. Satanás falou que está morto, mas hoje o meu Deus fala que está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. José está vivo na sua vida. Glorioso Rei. Aleluia. Jairo, apareceu essa mulher aí, Jairo, e roubou a cena do seu milagre. O milagre ia ser para você, Jairo. Jesus estava chegando na sua casa, mas de repente essa mulher fluxo de sangue apareceu e ela tomou o tempo do seu milagre. Jairo, não importune mais o mestre, porque a sua filha está morta. Jairo escolheu uma coisa: ou ele ouvia a multidão, ou ele ouvia Jesus. A multidão falava, Jairo, está morta, Jesus está viva. 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 Jesus chegou, estava morta, mas quando ele fala, a morte está de cena e o milagre acontece. Quem é que Jairo ouviu? Não ouça a multidão, ouça a voz de Jesus. Ô cego, para de gritar, cego de Jericó, porque o mestre não vai te ouvir. Aquelas mesmas pessoas que falaram do cego cala a boca, foi aquelas que falaram, Jesus te chama. Eita aí. Eu vou falar mais uma vez, eu acho que é você que está louco. Aleluia. Aqueles que falaram, Jairo, a sua filha está morta, foi que falaram, Jesus te chama. Eu quero falar uma coisa para você. Sabe por que o milagre não aconteceu? Porque você só sabe ouvir voz de multidão. A voz de Jesus você não ouve. Eita Jesus. E para me terminar, a Bíblia nos relata que ele fala: ponha a sua boca no pó, que talvez assim haja esperança. Ponha a sua boca no pó, que talvez assim haja esperança. Ele não falou, coloca a sua boca no pó, que o milagre vai acontecer e a gente vai comer o bolo no culto de ação de graça. Mentira. Põe a sua boca no pó, que aquela cura que você precisa vai vir. Não. Põe a sua boca no pó, que o milagre vai acontecer. Não, mentira. Põe a sua boca no pó, povo, que talvez assim haja esperança. Quando a gente fala de esperança, como já foi dito aqui, a gente pensa em coisa boa, não é? Óbvio, porque esperança é coisa boa. E a esperança, uma das esperanças é Jesus, a salvação. Glória a Deus. Mas irmãos, a gente tem que aprender uma coisa, e eu aprendi uma coisa nessa minha vida, que a esperança não é vitória garantida, não. É assim, peraí, Ana Maria, eu acho que você tá doida da cabeça, mais ou menos. Eu vou explicar para você. Esperança não é vitória. Esperança não é cura, não. Esperança não é milagre feito, não. Esperança é uma coisa
que faz você reagir para acontecer o milagre. Esperança não é um milagre feito, não. Porque senão assim o Didi estava bom. Por causa da criança, esperança. Ô glória. Esperança não já é um milagre pronto, não. Esperança é uma coisa que faz você tomar atitude para o milagre acontecer. Irmão, se eu sair daqui com esperança, o milagre vai acontecer? Vai. Depois que você tomar uma atitude. Se você chegar no médico, o médico fala assim: filho, é o seguinte, está morrendo. Você vai morrer daqui a uma semana. Você vai ficar feliz? Fala pra ele, você vai ficar feliz? Mas deveria, né? Para ir pro céu. Ninguém quer morrer para ir pro céu. Quem quer morrer aqui? Quem quer morrer dá glória. Quem quer morrer? É engraçado. Quem quer ir pro céu dá glória. Ó, Jesus, não mata ninguém não, viu? Vai ser todo mundo arrelatado. Vou falar uma coisa pra vocês. Aí de repente o médico fala assim: ó, mas é o seguinte, tem uma esperança. Isso significa que você está curado? Não. Doutor, o que eu tenho que fazer? É o seguinte: você não pode tomar sol, você tem que tomar os remédios direitinho, você tem que fazer exercício físico. A diabetes, cuidado com a diabetes, o doce. Porque tem irmãzinha que tem diabetes, fica aí no doce, ó. Vigia. Ó, pressão alta, cuidado com o sal. Se eu falar pra você que eu tenho diabetes, pressão alta, vocês não acreditam. Com 20 anos. Isso é uma esperança. É uma atitude que você toma para o milagre acontecer. Eu vim aqui dizer para você que o milagre é possível, sim. Eu vim aqui dizer para você que o impossível é possível. Oh glória, olha que frase. Coloca no Face essa frase, gostei. O impossível é possível. É forte. Mas eu vim falar uma coisa para você. É necessário você se despertar. Quando você quer um milagre e não toma uma atitude, você está automaticamente se subestimando. E não é isso que Deus quer. Porque quando você subestima, o inimigo cresce através da sua vida. Mas quando você levanta, toma uma atitude, o inimigo abaixa a bola, o milagre acontece, o impossível acontece. Foi igual na mão, é o seguinte: essa sua lepra pode ir embora, mas é necessário mergulho, 7 mergulhos. Ó, cego de Jericó, a cura pode vir, mas você tem que clamar. Mulher de fluxo de sangue, a cura pode chegar, mas em frente à multidão. Mulher de Cafarnaum, a sua vida pode ser liberta, mas é necessário você adorar. Lázaro, saia para fora, mas é necessário acreditar para o milagre acontecer. É necessário a esperança se mover na sua vida. Dona Maria, por que o milagre não acontece? Eu já coloquei a boca no pó. Eu já adorei a Deus. Eu já sei que mesmo se Ele não me dar do jeito que eu quero, eu vou adorar. Mas mesmo assim o milagre não acontece. É porque você não tomou nenhuma atitude. Você só tem esperança só no nome. Porque quem tem esperança mesmo toma atitude. Quem tem esperança mesmo sai da sua zona de conforto. Quem tem esperança mesmo coloca a mão na massa. Quem tem esperança mesmo faz para acontecer. Glória a Deus. Se você está excitado nesse truque até hoje, o milagre não acontece, seu esposo não é salvo, seu filho não é salvo, sua casa continua a mesma coisa. A irmã entrou na igreja mais abençoada que você. Sabe por quê? Porque você não deixou a esperança se motivar para você tomar uma atitude. Qual é a atitude que você vai tomar? Eu não sei. Aí é você e Deus. Aí você está querendo demais. Se eu falar tudo para vocês, aí vocês não vão orar. Toma uma atitude pelo amor de Deus. Toma uma atitude pelo amor de Deus. Sabe por quê, irmãos? Quando eu falo de esperança, quando eu falo de colocar a boca no pó,
Eu lembro de uma pessoa muito próxima a mim. Quem é? Eu mesma. Não tem uma pessoa próxima do que eu mesma. Irmãos, eu era uma adolescente abençoada por Deus. O meu irmão falava que não era o diabo que estava em mim, era eu que entrava dentro do diabo. Porque eu era uma pessoa tão boa. Eu era uma jovem tão boazinha. Era um anjo. Só sou o que caiu do céu. E a minha mãe ia ali orando, falando assim: Deus, por favor, eu não aguento mais a Ana Maria, Deus. A Ana Maria vai me matar do coração. A Ana Maria quer bater no pastor. A Ana Maria quer bater no obreiro. A Ana Maria quer bater na professora. A Ana Maria quer bater nos coleguinhas. Isso eu tinha 13 anos de idade. Eu não suporto mais a Ana Maria. A Ana Maria fala palavrão dentro da igreja. A Ana Maria quer cuspir na cara dos obreiros. E eu era da igreja. Eu era crente. Só se for. Porque ir para a igreja é muito fácil. Porque você ir para a igreja é você ter 2 horinhas de relacionamento com Deus. Você só é crente 2 horas. Depois que acaba a igreja, eu não preciso mais ser crente. Agora, quando eu tenho um relacionamento com Deus, é 24 horas. Porque eu sei que 24 horas Ele está me vendo. Glória a Deus. E de repente, um dia minha mãe orando, eu vou resumir, porque se eu estar contando meu testemunho aqui, se tiver alguma grávida que o filho vai nascer, vai fazer o aniversário de 15 anos, eu vou estar contando meu testemunho. É mentira, estou brincando, não fiz isso não. E de repente ali eu fui crescendo, e o diabo ali foi tomando conta da minha vida. E minha mãe orando, orava, e fazia campanha daqui, campanha dali. A professora da escola, no prézinho, falou para minha mãe fazer uma campanha de libertação para mim. Agora imagina uma criança de 7 anos precisando de campanha de libertação. Imagina o nível da pessoa. O nível crentez da pessoa. É forte. E aí um dia no culto da mocidade, tinha uma missionária pregando. E eu estava sentada assim no banco da igreja, com o pé na cadeira, e com a cara desse tamanho. Porque era a palavra. E eu não gostava de palavra. Porque crente que está desviado na igreja não gosta de palavra. Quem gosta de palavra é crente mesmo. Para você gostar de palavra, você tem que gostar muito disso. Glória a Deus. Porque quem não gosta de palavra, quer dormir na hora da palavra, dá uma vontade de fazer xixi danada, parece que a bexiga, não sei o que acontece, dá uma dor de cabeça, o celular está quebrado, mas na hora da palavra ele toca. É engraçado, parece milagre da tecnologia. Tá 1 semana sem tocar. O irmão leva para a igreja, o celular tocar bem na hora da palavra. Ô glória. Tá 1 semana com insônia, pastor. Foi pro médico, ele falou assim: você não vai dormir, mas na hora da palavra o sono vem. Tem gente que pega a palavra para ler, para dormir, porque não consegue dormir. Eu já ouvi isso, sério, sem brincadeira nenhuma. O irmão falou para mim que não dormia, pegou a palavra, passou para dormir. Eu quase peguei a minha palavra dele na cabeça. Eu só dei na cabeça dele a respeito da palavra. E de repente a missionária falou assim para mim: mocinha, oi, pois não. Deus manda te dizer uma coisa. Eu via você pregando a palavra dele. E meu coração está amarrado, está repreendido. Eu repreendo, nunca vou pregar. Eu via você escrevendo hinos que ele te dava para você compor. Mentira, eu não gosto de hino. Eu via você louvando. Mentira, eu não gosto de louvar. E de repente, quando a pastora, a missionária falou que Deus tinha uma obra na minha vida, a mocidade toda entristeceu. Porque eu falo assim: Deus, se o Senhor tem obra, vocês rirem, né, com vocês não iam rir. Porque se o Senhor tem obra na vida da Ana Maria, significa o quê? Que a Ana Maria vai viver mais alguns anos. E Deus, por gentileza, mata a Ana Maria. Eu falando parece brincadeira, mas o meu líder veio falar para mim que ele repreendeu aquela profecia. Porque ele achou que não era de Deus. Porque Deus não ia fazer isso com o ser humano. Deixar alguém para ficar chutando a sua canela na igreja dele. Não dá. Tem uma coisa pequenininha que ele cuspir em você. Não é de Deus. Não é de Deus isso. É da carne.
Mas de repente ela falou assim, antes, mocinha, Deus fala que Ele vai pegar você na palma da mão dele e vai fechar. Quando Ele fechar, Ele vai mostrar para você que quem manda na sua vida é Ele. E antes disso, Deus me fez lembrar agora que eu estava na minha casa conversando com a minha mãe, para não falar outra coisa, quase matando minha mãe. E de repente minha mãe falou assim, Deus vai cobrar de você. Eu falei assim, Deus? Eu vou subir lá em cima, vou tirar Deus do trono dele, vou sentar no trono dele, vou pegar a coroa dele e colocar na minha cabeça. Só isso que eu falei. E de repente aquela missionária falou assim, uma coisa, mocinha, Deus me mostrava você numa UTI em coma. Quando a missionária falou que eu ia entrar em coma, eu via só um sorriso na cara do cidadão da igreja. Porque ele fala assim, Ana Maria em coma é uns 3 dias de conta em paz. Não vai precisar o obreiro segurar. Imagina, o obreiro não vai levar mais copo de água na cara. A Ana Maria em coma é segurança, pastor. O meu líder falou assim, eu acho. Porque a Ana Maria tem um UTI que é capaz dela levantar sorrindo da UTI e aventar a gente no ensaio da mocidade. Quem via assim parecia que era Deus. Dito e feito, passou algum tempo, eu estava brigando com meu irmão, e eu, como era uma jovem muito boa, ninguém me entendia. Porque adolescente é assim, né? Só ele tá certo. É engraçado que o pastor tá errado, a mãe tá errado, o pai tá errado, só ele que tá certo. Eu não sei o que acontece. O cidadão que viveu 13 anos sabe mais do que a mãe que viveu 50 anos, pastor. Ninguém me entende. Eu sou injustiçado. Olha que lindo. Vou trabalhar na novela. Um chique. E de repente eu falei, pastor, vou embora de casa. Porque a minha mãe não me entende. Olha, minha mãe falou assim, não filho, eu não te amo mais. A senhora não me entende, a senhora só gosta do Israel. A senhora só gosta do Alegre, a senhora não me entende. A senhora fala mal de mim, uma pessoa tão doce. O pastor. Vou embora, mãe. Tchau. Fui embora, pastor. Quando eu cheguei na porta da casa do meu tio, eu lembrei da profecia. Aí, aquele gigante todo baixou a bola. Mas você acha que eu pedi perdão? Eu falei assim, não morro. Mas eu não peço perdão. Porque Deus vai me honrar. Olha só. Olha só. Deus vai honrar. Deus vai pegar. Isso aqui. Deus vai fazer justiça. E tinha o profeta que chegava ali, pastor. Esse eu te digo, Deus vai fazer justiça. Carne pura. Deus ia fazer justiça com a minha mãe. Passou um tempo, eu estava dormindo no chão, no colchão no chão. Tive pneumonia. Aí, pastor, eu fui emagrecendo, fui adoecendo. Aí, o que eu pensei? Falei assim, já sei. Eu vou enganar Deus. Olha que inteligente. Eu vou voltar para casa. Eu vou chorar, porque eu sou muito bem. Choro muito bem. Vou chorar. Vou falar para minha mãe que eu mudei. Ela, como é boba, mãe boba, vai acreditar. Oi, meu filho mudou. Vai me perdoar. Eu vou ficar uma semana boazinha. Vou lavar os copos, umas louças, vou lavar o banheiro. Não vou falar palavrão. Aí o que vai acontecer? Deus vai falar, a Ana Maria mudou de verdade. Vou curar ela da pneumonia. Olha só que lindo, que tremendo. Fui pra casa. Minha mãe foi lá, levou ovo de Páscoa pra mim. Eu chorei. Mãe, me perdoa, te amo. Mãe, me perdoa, te amo. Não vou mais ser ruim, não. Não vou mais falar palavrão, não vou mais brigar com a senhora. Vou ficar firme na igreja, vou louvar na mocidade. E minha mãe só chorou. Então, filha, para de ser besta, filha. A Ana Maria está aqui, a Ana Maria vai aprender. Dito e feito. E daqui a pouco minha mãe foi comprando os remédios, foi gastando. Gastando R$800 de remédio comigo, R$900 de remédio comigo e não melhorava. Minha mãe chegou no doutor e falou assim, doutor, a Ana Maria deve estar com alguma doença grave.
Porque eu só estou gastando dinheiro e a Ana Maria não melhora. Isso não é pneumonia, doutor, isso é uma doença mais grave. O doutor falou assim, tá bom, mãe, a gente vai fazer uns exames da Ana Maria, a gente vai ver o que é. E nisso eu emagrecendo. Eu pesava 87 quilos. Eu vim do hospital com 26 quilos. E de repente ali eu fui emagrecendo. E daqui a pouco o médico falou assim, mãe, saiu o resultado do exame da Ana Maria. Quando saiu o resultado do exame, pastor, eu tive uma convulsão e entrei em coma. Agora ali começa a trajetória da Ana Maria. E de repente minha mãe chegou no médico e falou assim, doutor, a Ana Maria está em coma, tudo bem, mas e aí, como que ela vai acordar do coma? Quanto tempo ela vai demorar? Aí o doutor deu risada e falou assim, mãe, acordar do coma? A Ana Maria? Minha mãe falou assim, doutor, do coma. Eu já vi tanta gente em coma acordar na televisão, jornal, essas coisas. Tem aquela doença lá que a pessoa finge que morre, mas não morreu. Minha mãe não pode saber de doença. Se você falar pra minha mãe assim que alguém morreu com dor de cabeça, se amanhã ela tiver uma dor de cabeça, ela vai achar que vai morrer também. É a mesma vez. E de repente, pastor, o médico falou assim, mãe, simplesmente a sua filha, ela não vai acordar do coma. A Ana Maria, mãe, está num coma profundo. E além dela estar num coma profundo, ela tem a segunda doença pior do mundo. Câncer e AIDS é como se fosse uma dor de cabeça perto dessa doença. Mãe, deixa eu falar uma coisa para você. A Ana Maria não tem cura. A Ana Maria está morta, mãe. Vai para casa. Dá as roupas da Ana Maria. Apaga a Ana Maria da memória. Porque essa menina não tem mais solução. E uma, eu fiquei sabendo pelos corredores que a Ana Maria não era lá aquela coisa. Não era uma flor que se cheirasse então, mãe. Esquece a Ana Maria. A minha mãe falou assim, doutor, o meu Deus vai curar a Ana Maria. Aí daqui a pouco o doutor falou assim, o quê? O meu Deus. Ele deu aquela risada satânica e ele falou assim, mãe, se a Ana Maria por acaso tiver uma melhora, vai ser por causa dos meus remédios. Eu sou doutor Eugênio, eu estudei mais de 50 anos nessa doença. Se eu falar que a pessoa vai morrer, a pessoa morre. Se eu falar que a pessoa vai viver, a pessoa vive. E eu estou falando, a sua filha vai morrer. E uma, mãe, eu não acredito em Deus, porque eu sou ateu, coitado, desiludido. E apanhar mais do que eu não sabia. E de repente minha mãe falou assim, doutor, Deus vai curar. Não vai. E aquela briga. Ele falou assim, mãe, eu dou 1 mês para sua filha. Na primeira semana, a Ana Maria vai ficar cega. Na segunda semana, a Ana Maria vai perder os movimentos. Na terceira semana, a Ana Maria vai perder a pele. Na quarta semana, o cérebro da Ana Maria vai ser comido pela doença. Na quinta semana, a Ana Maria vai ser explorada todas as veias dela. Na sexta semana, a Ana Maria vai sentir uma dor tão grande que o coração da Ana Maria vai se romper por dentro. Na sétima semana, esquece a sua filha. Ela nunca mais vai voltar a falar com a senhora. A minha mãe falou assim, doutor, na primeira semana Deus vai curar. Na segunda semana Deus vai curar. Na terceira semana Deus vai curar. Na quarta semana Deus vai curar. Na quinta semana Deus vai curar. Na sexta semana Deus vai curar. Na sétima semana Deus vai ressuscitar a Ana Maria. O doutor falou assim, vamos ver, mãe. Passou uma semana, pastor, perdi minha visão. Essa parte do meu rosto, da minha sobrancelha, caiu sobre o meu olho. A minha boca foi rasgada em 4 partes e cada parte foi para o seu lado. A minha língua foi cortada e enrolada. O céu da minha boca criou bolhas, parecendo pedra que não estourava de jeito nenhum. Daqui a pouco minha mãe foi me visitar.
O doutor puxou o lençol e falou assim: mãe, olha aí o seu milagre. Cega e deformada. A minha mãe falou assim: ô Jesus, é agora que o milagre vai acontecer. Eu achei que Deus ia pegar só a Ana Maria, mas vai pegar esse médico friboi também. E de repente a minha mãe chegou, pastor. A minha mãe ajoelhou na cama. E de repente ela começou a cantar um hino. Esse hino mudou a minha história. A minha mãe, ela começou: Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. O doutor olhou para minha mãe e ela: Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. O doutor falou assim: mãe, para de ser besta, para de ficar cantando esse hino ridículo. E minha mãe cantando Cristo cura sim. De repente, essa parte do meu olho começou a subir sozinha. O meu nariz estava deformado, foi voltando para o lugar sozinho. A minha boca, que estava rasgada em 4 partes, voltou para o seu lugar sozinha. Sabe o que é isso? É milagre! É milagre! É milagre de Deus! O doutor falou assim: mãe, se a Ana Maria sobrevivesse, mãe, deixa eu falar uma coisa pra você que a senhora tá me assustando, sua bruxa. Se a Ana Maria sobrevivesse, depois de 2 anos a gente ia fazer uma cirurgia na Ana Maria. E mesmo assim, não iria voltar ao normal. Agora a senhora cantando esse hino ridículo fez o rosto da Ana Maria voltar ao normal apenas em 5 minutos. A minha mãe falou assim: isso é milagre do meu Deus. O doutor falou assim: não, mas eu ainda não acredito no seu Deus não. Para mim isso daí foi alguma magia negra, alguma coisa, algum saravá, alguma coisa, não foi Deus não. E daqui a pouco o doutor falou assim: ô mãe, é o seguinte, a sua filha está perdendo as camadas do corpo, a pele do corpo. E nunca mais Ana Maria vai voltar a ter pele. O meu cabelo não caiu como uma pessoa que tem câncer aos poucos, não. O meu cabelo sai igual uma peruca, junto com a minha pele. E o médico falou assim: mãe, isso daqui é para você ver que essa doença não é para brincadeira. A Ana Maria está com lúpus degenerativo. Lúpus degenerativo é uma doença que trabalha contra seus anticorpos. Ao invés de proteger, ele ataca. Então, quando você toma um remédio para dor de cabeça, você espera que o remédio vai fazer efeito, você vai ser curada, né? Glória a Deus por isso. No meu caso, não. No meu caso, qualquer remédio que eu tomasse ia fazer um efeito ao contrário. E aquela doença ia comer todos os meus órgãos. Foi como o médico falou assim: mãe, os órgãos da Ana Maria estão sendo sujos e comidos pela doença. Mãe, eu sei que aconteceu esse milagre aí, que a Ana Maria, não, o rosto dela voltou ao normal, mas só que os órgãos é coisa séria. E se a doença chegar no coração e nos rins, a Ana Maria vai morrer. A minha mãe falou assim: doutor, quanto tempo tem? Ele falou: 24 horas. Mãe, se a Ana Maria não tiver uma melhora em 24 horas, a gente vai ser obrigado a desligar o aparelho dela. E mesmo se a senhora não assinar, a Secretaria de Saúde vai assinar e o aparelho dela vai ser desligado. Mãe, a senhora tem 24 horas para se despedir da Ana Maria. Traduzindo, mãe, José morreu. Já era.
Porque se você fazer uma campanha de 3 dias, o seu inconsciente vai falar que esses 3 dias o milagre pode acontecer. Mas é quando você tem 24 horas. O segredo, sabe o que é? É orar. Minha mãe subiu no monte, ela e as irmãs, o meu pastor, que eu achava que era chato, era isso, era aquilo, ele foi orar por mim. Os meus amiguinhos, nenhum orou por mim, nenhum foi me visitar. Os meus amiguinhos que eu mandava xingar minha mãe, que eu trocava pela minha mãe, cadê eles na hora? Sobrou a chapa da minha mãe, o velho do meu pastor, e assim vai. O idiota do meu irmão, e assim vai. E de repente eles orando por mim, o médico falou assim: Ana Maria, a gente vai fazer 3 exames em você. E se desses 3 exames constatar que os seus órgãos continuam sujos e comidos, a gente vai ter que desligar o aparelho. Detalhe, eu estava em coma e ouvindo tudo. Uma pessoa em coma, é raridade uma pessoa em coma ouvir. Em cada 10 casos, uma pessoa consegue ouvir em coma. Em coma as pessoas não ouvem, não dá para elas ouvir, mas naquela hora, Deus me fez ouvir. Sabe por quê? Porque não era que os médicos eram ruins. O médico chegava e falou assim: Ana Maria, você vai morrer, Ana Maria, você vai ficar cega, Ana Maria, você está paraplégica, Ana Maria, você vai perder cabelo, Ana Maria, você não vai voltar a andar, Ana Maria, você não vai voltar a falar. Não é porque eles eram ruins, não. Era porque Deus fez eu ouvir para mostrar que eu não era nada. E eu era dependente de Deus. E de repente minha mãe começou a orar. O doutor fez os exames, os órgãos estavam todos estragados. Ele falou assim: Ana Maria, a cirurgia, a gente vai tentar fazer uma cirurgia para você. Está marcado às 10 horas da noite essa cirurgia. A gente vai fazer. Mas para mim, essa cirurgia eu vou fazer só por fazer. Porque não dá, não tem como a gente resgatar os seus órgãos. Acabou. Eu vou chamar seus familiares, você vai se despedir e acabou. Minha família foi lá, elas conversaram comigo. Eu tentava definir quem era. Eu já estava acordando do coma, já estava conseguindo ouvir. E de repente eu fui para a sala da cirurgia. Antes da cirurgia, a doutora falou assim: doutor, antes da gente fazer a cirurgia, vamos fazer o último exame. Porque, doutor, já que aconteceu aquilo com a Ana Maria, aquela transformação, aquele milagre, como a mãe dela diz, vamos ver se é possível, doutor, esse milagre acontecer de novo. Porque somente esse milagre para fazer com que a Ana Maria volte ao normal. O doutor falou assim: não vai mais fazer, porque chega de exame, essa menina está morta, não vou ficar perdendo meu tempo com ela, porque eu tenho um monte de paciente. O doutor falou assim: vamos fazer o exame. Fizeram o exame. Depois de 3 horas, saiu o resultado do exame. Aí ele falou assim: no dia seguinte, a gente vai mostrar para os familiares dela. No dia seguinte, a minha mãe teve um sonho, a qual estava com o olho aberto. Ela foi me visitar, quando ela chegou, continuava em coma. Deus falou assim: ora pelos outros. Quando ela começou a orar pelas outras pessoas, quando ela virou para mim, eu já tinha acordado do coma. Agora fala para mim, isso não é história de carochinha, isso não é história para boi dormir, isso é milagre de Deus. Sabe quando acontece? Quando eu ou você coloca a boca no pó. E de repente eu acordei do coma, aquele chorou todo. O doutor fala assim: pega o resultado do exame. Vamos ver se a gente vai precisar fazer essa cirurgia. Quando abriu o resultado do exame, eu não sei se o médico ficou endemoniado, se abaixou um santo nele, se ele estava tendo convulsão, eu não sei. Eu só sei que ele ficou doido. A doutora Daniela falou assim: doutor, o que foi dessa vez? Ele: não é possível. Esse hospital é o responsável, eu vou mandar embora esses assistentes que eu tenho, que não prestam para nada. A doutora falou assim: doutor, o que foi? Trocaram o exame da Ana Maria. A doutora falou assim: não, doutor, esse daqui são o exame da Ana Maria. Eu mesmo fiz, eu mesmo peguei, não foi nenhum assistente. Ele falou assim: doutora Daniela, você é a mãe responsável. A doutora Daniela falou assim: doutor, por que o senhor está nervoso?
Por quê, doutora? Esses olhos é de uma criança de 12 anos de idade. O que quer dizer? Os órgãos da Ana Maria voltaram ao normal em 24 horas. A minha mãe falou assim: doutor, qual é o aparelho mesmo que o senhor ia desligar da minha filha? O doutor falou assim: não é possível. Essa menina está desafiando a medicina. E começou naquele bordão dele, aquela história dele. A minha mãe falou assim: doutor, aceita Jesus? E prometeu: então eu não vou. Eu só vou aceitar Jesus se eu ver alguém morto ressuscitar. Foi a melhor coisa que ele falou, irmão. Melhor para vocês, que não foi você que morreu. Glória a Deus, nada. Porque não foi você. Porque se vocês não iam dar assim. Mentira, estou brincando. Glória a Deus. E de repente foi passando. Fiquei paraplégica. Deus me devolveu os movimentos. Deus me devolveu a pele que não ia mais crescer. Deus me devolveu o cabelo. Eu coloquei apito, mas agora é meu. De verdade, meu irmão. É meu mesmo de verdade. Glória a Deus por isso. E de repente o médico falou assim: não vai crescer mais cabelo, não vai mais crescer pele, não vai mais andar. E minha mãe falou assim: vai andar, vai crescer cabelo. Porque assim, minha mãe fez na faculdade. Tudo que o médico falava, ela discordava. Ela e minha cunhada. E minha cunhada me pegava no colo quando eu cheguei em casa para me andar. E eu te disse, antes de eu sair do hospital, para me terminar. O médico tinha falado que só ia aceitar Jesus se ver alguém morto ressuscitar. Lembro-me que eu estava lá na UTI. E eu lembro que aquele dia eu não estava bem, não estava bem. Eu acordei muito mal. Tive convulsão várias vezes. Parecia que eu estava perdendo minha visão de novo. Estava vomitando muito sangue. O treino que eles colocavam em mim, porque eu fiquei com água no pulmão e no coração. A cirurgia aqui estava doendo. E de repente minha cabeça começou a doer. Eu falei assim: Deus, é hoje que eu vou morrer. E antes disso acontecer, irmãos, lembro que o médico falou assim: Ana Maria, o seu sangue está preto. O seu sangue não está mais aquele sangue vermelho. E humana, se esse sangue subir ao seu coração e ao seu cérebro, você vai ter um derrame e vai morrer na hora. E agora, pelo amor de Deus, para com esse negócio de milagre, de oração, de Cristo por assim, porque eu já estou cansado disso. Agora você tem que morrer, menina. Porque se você não morrer, eu paro de ser médico. Porque todas as coisas vão acontecendo. E esse seu Deus aí que você diz que existe, seu amigo imaginário, foi revertendo. Eu falei assim: doutor, Deus pode trocar o meu sangue. Ele falou assim: Ana Maria, eu só falo uma coisa para você. É uma semana que eu te dou. Se seu sangue não voltar ao normal, se seu sangue subir para o seu coração, se seu sangue preto subir para o seu cérebro, já era. E agora eu estou falando sério. Quem descer era ele que falava alguma coisa. Eu falei assim: amém, doutor. Se o senhor está falando, né? O senhor faz sua parte e eu faço a minha. E daqui a pouco eu falei assim: Deus, me perdoa por todos os meus pecados. Eu sei que eu tenho brincado com o Senhor, que eu fui uma adolescente muito boa, que eu fui uma adolescente muito cruel. Mas deixa eu falar uma coisa para o Senhor, Jesus. Agora eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu falo uma coisa para o Senhor: se o Senhor me curar, se o Senhor se apresentar para mim, se o Senhor mostrar que o Senhor me ama de verdade e que realmente eu tenho uma promessa de pregar, de compor, de louvar, eu quero ver o milagre acontecer. Daqui a pouco os doutores falaram assim: Ana Maria, a gente vai subir, a gente vai fazer uma reunião para ver o seu caso, para ver se está para reverter, para ver se você pode receber sangue de outras pessoas. Mas só que uma coisa: o doutor Eugênio vai ficar aqui com você, porque você pode ter um derrame a qualquer momento. Quem que ficou comigo? O doutor Ateu, o mais abençoado que tinha. Eu tinha se abrir. E de repente um médico muito lindo, eu me apaixonei por aquele médico, entrou na porta da UTI. Ele foi direto na sala do médico, pegou uma bandeja linda que brilhava mais que tudo, pegou uma agulha que eu não conseguia nem ver, que parecia um cristal lindo, olhou para os meus olhos. Os olhos deles eram lindos demais. Eu não conseguia nem olhar direito.
pegaram? Quando pegaram o meu sangue para ver se podia dar uma solução. O meu sangue estava melhor do que antes. O doutor pegou o meu sangue, a seringa com o meu sangue, e falou assim: Ana Maria, o seu sangue está com cheiro de oliveira. Como é que isso aconteceu? Daqui a pouco, na hora da visita, minha mãe olhou para mim e falou assim: Ana Maria, você não sabe quem passou por mim, ok? Deus passou por mim e falou: a sua filha está curada. Passou um tempo para mim terminar. Como eu disse, eu não estava bem um dia, tive várias convulsões. E daqui a pouco, irmão, a única coisa que eu lembro é do médico ateu, de 2 enfermeiras, e acabou. Eu olhei para o aparelho que eu respirava, o aparelho que respirava olhou para mim, deu aquela piscada e disse: até mais. Mentira, falou isso não. O aparelho simplesmente pifou. Acabou. Acabou os sonhos da Ana Maria, acabou o milagre, acabou a promessa. Morreu. Não era a Ana Maria que ia pregar, não era a Ana Maria que ia louvar. Fala para mim alguém que depois da morte consegue ter vida. Ninguém. A morte veio para colocar fim nas coisas. Quando alguém morre, acabou. Não tem segunda vida, não tem segunda via, não tem nada. A morte acaba com a vida. E de repente, passou-se um tempo, o médico falou assim que ele mesmo me levou para a geladeira, onde coloca os mortos. E ele foi colocando os corpos. O último que ele colocou foi o meu. E de repente, ele falou assim que ouviu alguém tossir. E quando ele ouviu alguém tossir, ele falou assim: peraí, alguém invadiu aqui a geladeira para roubar. Até hoje eu quero saber quem é um cidadão em plena consciência que entra para roubar em uma geladeira de morto. Eu quero saber o que vai roubar na geladeira de morto. Eu quero saber. Se alguém souber, me avise, por gentileza. E de repente, ele, a inteligência que ele tinha, chamou 2 seguranças, porque falaram que invadiram a geladeira. E de repente ele colocando os corpos e aquela coisa tossindo. E o segurança falou assim: doutor, não tem ninguém aqui não, mas tem alguém tossindo? Tem. O doutor falou assim: é você? Eu não, é você, enfermeira. Ela falou: tem alguém tossindo aqui. Eu não sou, você não é morto, não tosse. Daqui a pouco ele lembrou que ele desafiou um Deus. Foi a primeira gaveta que ele foi a minha, sorte dele. Senão ele ia se cansar toda. Abriu minha gaveta, tirou aquele saco preto, tirou um lençol branco do meu rosto, tirou outro saco preto, tirou outro lençol. Quando ele puxou o último lençol, a única coisa que eu me lembro é o segurança desse tamanho desmaiando, o outro segurança baixinho desse tamanho desmaiando, as 2 enfermeiras cambaleando, uma para o lado, um em cima de mim, o doutor Eugênio ajoelhado, dizendo: realmente existe um Deus. Realmente existe um Deus. Realmente existe um Deus. Você não é ateu, não sou mais não. Agora eu vi que realmente existe um Deus e eu quero Ele para mim também. Detalhe: doutor amado meu tinha problema no seu coraçãozinho. Ele tinha que ser a primeira pessoa a ter um ataque do coração, mas não. Deus deixou ele firme e forte para ele ver que com Deus você tem. Fui para minha casa, não ia voltar a andar, voltei a andar.
Não ia voltar a falar. Falo mais do que o homem da cobra. Não ia crescer cabelo, cresceu o pé, cresceu o cabelo. Não ia engordar, engordei. Porque quem me vê assim, irmão, quem me viu na prova, hoje me vê na mesa, vê que realmente eu estou mudado. Eu sou bem magrinha, para a glória de Deus. Mas, irmãos, eu vim do hospital com 26 quilos. Não andava, não falava. Minha mãe tinha medo de me dar banho, usava fralda. E para me terminar, eu vou até pegar minha Bíblia para dar credibilidade para os irmãos. Para os irmãos verem que eu vou terminar mesmo, senão os irmãos vão atacar tomate. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A doença que eu tive, lúpus, comeu minhas cordas vocais. Quem sabe aqui para que serve cordas vocais? Levanta a mão. Oh, glória eterna. Todo mundo aqui é inteligente. Cordas vocais servem para falar, para cantar. As irmãs ali veio, cantaram muito bem, porque as suas cordas vocais são retas e limpas. Quem tem as cordas vocais retas e limpas tem uma voz muito linda para cantar. Quem tem a voz meio tremidinha e suja na ponta é porque não consegue cantar lá igual a Oriete Cassiano. Agora fala para mim, alguém que a doença comeu as suas cordas vocais, como que vai cantar? Não vai cantar nem bem nem mal, nem ruim nem bom, simplesmente não vai falar. E essa pessoa sou eu, a doença comeu minhas cordas vocais. Aí eu chego para você e falo assim, pastor, Deus devolveu minhas cordas vocais para me pregar. Posso ouvir glória a Deus? Sabe por quê? Porque Deus não devolveu minhas cordas vocais. Eu não tenho mais cordas vocais. Eu falo, eu prego, eu louvo. Deixa eu falar mais uma vez para você, para me terminar, porque eu acho que quem tem cordas vocais é você que não está glorificando a Deus. Eu vou falar mais uma vez para as suas cordas vocais esquentar. Você dá aquele glória, o milagre acontecer, a esperança voltar e eu receber essa aqui. Eu vou falar para vocês, eu não tenho cordas vocais e falo. Eu quero fazer uma pergunta para você para terminar. Você ainda acha que esse seu problema é impossível para Deus? Você ainda quer desistir por causa desse problema? Você ainda quer parar por causa desse problema? Se até mesmo o problema sabe o tamanho do seu Deus. Não desista. Não pare. Porque o milagre vai acontecer. Põe a sua boca no fogo, que talvez assim haja esperança. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade. Eu quero que você dê aquela salva de palmas